A land art nada mais é do que um gesto maravilhoso feito pelo artista na natureza. Quando Robert Smithson, que é um dos caras mais incríveis da land art, fez uma das suas primeiras obras, ele usou a retroescavadeira como pincel, porque ele enterrou metade de uma casa dentro da cidade, colocou terra dentro da casa. E ele estava fazendo isso porque ele começou a questionar por que as obras têm que estar dentro do museu? Por que elas têm que estar totalmente controladas dentro de uma caixa, como se fosse um santuário, ninguém pode mexer, aquilo não está aberto, não está sujeito às intempéries do tempo, aquilo está totalmente controlado. E ele começou a questionar muito isso. Não, aquilo não é um lugar, né? Aquilo é um não lugar, aquilo é fake, aquilo não existe, o museu não existe. E fora que ele estava questionando também o fato da obra de arte ser comodificada, a partir do momento que ela está lá dentro, né? Vira mesmo um santuário aquele espaço. E aí ele fez uma das obras mais maravilhosas, a obra mais emblemática de land art até hoje, que é a Spiral Jeteye, que ele fez num lago em Utah. Ele foi para lá, ele viajou, ele juntou pedras e fez uma espiral gigantesca de 460 metros com as pedras do próprio espaço. E aquela espiral, hoje, muitas vezes você não consegue ver, porque por conta do aquecimento global, ela está embaixo da água. Então, aquilo ali para ele era o lugar real da obra. Ela estava livre para, inclusive, ser degradada, para, inclusive, acabar, para ser efêmera, assim como a vida é. E aí outros vários artistas vieram na mesma época e tiveram ideias maravilhosas, como o Richard Long, o Richard Serra, a Jeanne-Claude o Chris Burden. Eram todos artistas, principalmente nos Estados Unidos, que estavam saindo do espaço controlado da cidade, do mercado de arte, do museu, da saturação da cidade, e indo fazer esse tipo de gesto na natureza. A Jeanne-Claude embalando paisagens maravilhosamente. O Richard Long, uma das primeiras experimentações dele foi andar numa mesma linha na natureza. Ele andou tanto, foi e voltou tanto que ele fez uma linha na natureza. Ele por conta de pisar no mesmo lugar várias vezes. Então ele também estava propondo o corpo em relação à natureza, o gesto do corpo em relação à natureza. E também muito a ver com o fato de você ter que ir até o lugar para você poder ver aquela obra. Aquela obra, ela não pode ser comprada, um colecionador não pode deter aquela obra para cuidar daquela obra, mas essa obra existe, ela é pública, ela está ali, mas as pessoas têm que ir até ela para ver. Tem uma coisa da jornada, da experiência. E muitos desses artistas, então, por fazerem obras em Utah, num lago em Utah, por exemplo, eles precisavam fazer fotografia e vídeo, porque é com esses registros que essas obras chegavam até o público. Hoje tem várias coisas semelhantes ou desdobramentos desses pensamentos, como em Otim, em Minas Gerais, no Brasil, por exemplo, que é esse espaço repleto de land art, que também tem a ver com você ter que ir até lá para ter a experiência. Muitas vezes a gente pensa um pouco erroneamente que a land art foi criada com a vontade de comentar sobre ecologia e sustentabilidade, mas não foi, pelo que a gente está vendo aqui. Também vale a pena assistir o vídeo C de conceitual para entender um pouco melhor o que os artistas estavam pensando nessa época. E hoje sim, depois desses desdobramentos que a land art teve, hoje sim ela comenta muito sobre as pautas urgentes de ecologia, de sustentabilidade, de aquecimento global, mas naquela época nem tanto, não era essa a vontade que os artistas tinham.